abraçá-los todos, cumprimentar a ADMF por estar fazendo o lançamento da agenda institucional. Eu me sinto privilegiado por ter dado a relação que tenho, da Esmeralda, a relação que tenho com todos vocês, a condição de colega da Delegada da Polícia Civil de Goiás. Eu tenho sido privilegiado de receber as contribuições da DPF, ora com sugestão para algum projeto de lei, ora como nota técnica que me ajuda a me orientar acerca de algum projeto, ora com minuta de algum voto, que termina também sendo uma contribuição muito útil, dado o quadro técnico que a DPF tem. Eu me sinto privilegiado, portanto, porque sei que outros parlamentares, inclusive em legislaturas anteriores, também são agraciados com essas contribuições, mas eu nunca fui excluído. Sempre recebo as contribuições com muito carinho, porque sei que elas são muito valiosas. A agenda que é lançada aqui hoje, eu estava observando, embora já conhecesse, dado a nossa afinidade de atuação aqui, doutor, uma agenda rica, a PEC 412, eu tenho o privilégio de ter sido designado relator, farei em breve tempo. A PEC 443, uma PEC que a gente já trabalha há algum tempo, e agora precisamos aperfeiçoar a nossa articulação aqui, né, deputado Garçom, para que ela possa de fato ir ao plenário da casa. Tenho, assim como outros parlamentares, conversado com o presidente Eduardo Cunha sobre ela, e ele ministra alguma orientação dizendo, olha, amplie as abordagens, não está devidamente maturada, etc., mas amplie a abordagem de vocês para que a gente possa pautá-la em condições de aprovar. E aí tem um conjunto de outros projetos na casa, ora aqui, ora no Senado, que estão relacionadas com a atividade da Polícia Judiciária. Não é? Em data recente, no início dessa legislatura, nós aprovamos aqui um projeto oriundo da CPI do tráfico de pessoas, onde a Câmara incluiu diversos dispositivos que fortalecem a atividade de Polícia Judiciária, atividade investigativa. Nos próximos dias deve ser instalada a comissão especial da reforma do Código de Processo Penal, e nós vamos ter que estarmos atentos para continuar dando a nossa contribuição, Gilberto. Quando a Câmara, na legislação, Câmara e Senado, na legislatura antepenúltima, fez a reforma do Código de Processo Penal, nós contribuímos muito, mas ali houve um pecado no Senado, porque aquela reforma era uma reforma fatiada em 7 projetos, e aqui na Câmara, depois de conversar com todos os operadores do sistema em relação a cada um dos projetos individualmente, nós conseguimos aprovar todos eles na Câmara. E à medida que aprovávamos aqui, ia ao Senado. E no Senado, o então senador Demóstenes pilotava e aprovava lá e se convertia em lei. Mas os 2 últimos projetos, as que a Câmara aprovou, foi ao Senado e não se converteram em lei, sequer foram apreciados pelo Senado. Isso me causou uma certa frustração, porque aqui na Câmara eu fui o coordenador da reforma do processo penal. Quais são os 2 projetos últimos que a Câmara aprovou, que compreendia a reforma processual penal e que o Senado não apreciou? Recursos, um projeto importantíssimo, que o Senado não apreciou, e inquérito policial. Confesso para vocês que do inquérito, no dia que a gente conseguiu estabelecer um entendimento aqui na Câmara para aprovar, eu me emocionei, porque eu imaginava que eu não conseguiria, por razões que todos nós conhecemos, não é? E a gente conseguiu. Mas quando esses 2 últimos projetos chegaram ao Senado Federal, por razões que desconheço, o Senado, um determinado senador apresentou um requerimento propondo uma nova reforma processual penal começando do zero. E o Senado aprovou aquele requerimento. Isso matou os 2 últimos projetos. E aí começaram uma nova reforma processual penal, que foi concluída no Senado no ano passado, que está aqui na casa e que agora encaminha-se para a instalação da comissão especial. Há projetos relacionados com o terrorismo. Vocês e a ABIN têm maior afinidade com esse tema. Nós, de fato, não temos uma legislação
especial que trate da questão do terrorismo, não apenas do ponto de vista de conceituar, do ponto de vista de criar ferramentas jurídicas para que a gente possa atuar com segurança jurídica. Estamos próximos aí de eventos importantes e nos faltam ali nesse sentido. E há quem diga, inclusive aqui da casa, por que preocupar com isso? Porque no Brasil não há nada. Exatamente porque nós não temos manifestações de terrorismo aqui, mas de outro lado temos também um vácuo legislativo, e que o Brasil termina sendo um terreno fértil. Tá? De repente, esses agentes nos surpreenderem. Nós temos que atuar. Temos alguns projetos na casa, eu sou autor de um dos projetos, e agora eu estou como relator geral da subcomissão especial de crime organizado na Comissão Permanente de Segurança Pública, presidente da subcomissão especial sobre crime organizado, o deputado Moroni Torra, na casa. E nós dividimos os trabalhos ali por subtemas. E um dos temas é terrorismo, e está com a responsabilidade de desenvolver esse trabalho e criar condições para deliberarmos sobre ele, o deputado Alberto Fraga, aqui do DF, que também é autor de um projeto. Enfim, a agenda nossa não é uma agenda rica, é uma agenda voltada para o Brasil, voltada para a política de segurança pública do Brasil. E certamente, por isso mesmo, ela encontra eco nessa casa. Eu queria finalizar a minha fala, para não cansá-los, lembrando que na legislatura passada, foi a legislatura que foi muito pródiga em termos de converter em lei projetos na área de segurança pública. E aqui me refiro de plano um projeto que na casa foi minha iniciativa, no Senado foi iniciativa do saudoso senador Romeu Luna, e diz respeito à difusão vermelha, alterando a lei do estrangeiro, facilitando o trabalho da Polícia Federal, e que nós conseguimos converter em lei na legislatura passada. Convertemos em lei na legislatura passada com muita alegria um projeto de mais de 10 anos de autoria também do saudoso senador Romeu Luna, que criou as regras para a aposentadoria especial da mulher policial. Convertemos em lei um projeto que estabeleceu a incineração de drogas apreendidas em no máximo 30 dias, um ganho também para a política de segurança. Convertemos em lei um projeto que criou o Banco Nacional do Perfil Genético de Criminoso, uma ferramenta também importante na área de segurança. Aprovamos e convertemos em lei a medida provisória que deu uma configuração, avançou em termos de dar configuração à Polícia Federal como Polícia de Estado, medida provisória impropriamente chamada de a medida provisória dos delegados de polícia, não era da Polícia Federal enquanto instituição. Convertemos em lei a medida provisória que reestruturava as carreiras da Polícia Federal, agentes, escrivães, papéis socorristas, etc. E convertemos em lei um dos projetos da reforma processual penal que me referi, que aprovamos aqui, foi ao Senado, mas o Senado fez alterações, voltou à Câmara, e aí em 2011, primeiro ano da última legislatura, nós convertemos em lei, e que reputo como muito importante foi o projeto das cautelares, a lei das cautelares, salvo engano, a lei 12.403 de 2011, porque embora alguns interpretassem a lei das cautelares como tendo vindo para abrir portas de presídios, eu entendi ela exatamente no sentido contrário. Porque até então, o juiz só poderia, na fase da instrução, prender provisoriamente ou deixar solto até o julgamento. Com a lei das cautelares, nós criamos alternativas. O juiz continua tendo a possibilidade de prender preventivamente e os pressupostos da prisão preventiva não mudaram, permaneceram os mesmos. E criamos 11 medidas cautelares, que o juiz pode adotar individualmente, colativamente, etc. Um outro ponto importantíssimo dessa lei, me permite falar um pouquinho sobre ela, embora vocês a conheçam tanto, porque aplicam todo dia, foi praticamente termos extinguido o instituto da carta precatória,
na medida que criamos o Banco Nacional de Mandado de Prisão e a possibilidade do agente policial, qualquer ele, prender um bandido em qualquer lugar do território nacional, independente de identificada precatória. Portanto, um instrumento que dá efetividade à ação de polícia judiciária e de justiça criminal. Não mudamos as regras em relação ao Instituto da Fiança, mas mudamos substancialmente os valores. Isso por si só é extremamente importante, embora eu tenha uma crítica aqui, não sei se ela cabe em relação aos delegados da Polícia Federal, mas me parece que cabe em relação aos juízes e em relação à maioria dos delegados da Polícia Civil. Espero que em relação a vocês ela não tenha espaço aqui. É que por mais que a gente tenha mudado os parâmetros de valores para a fiança, a maioria de delegados do Brasil e juízes continuam aplicando fianças e valores irrisórios, simbólicos, como se ignorasse a lei. Eu acho que o Instituto da Fiança precisa ser interpretado não só pró-bandido, mas pró-sociedade. O camarada ia ficar preso provisoriamente. Ficar preso significa muito. A restrição da liberdade nas condições do presídio dos presídios brasileiros, então representa ainda mais. Substituir essas circunstâncias por pecúnia, a gente tem que saber medir isso. Não pode ser R$500, R$1.000. Ou então a liberdade dele não tem valor, não é? Ok? Não, mas a gente teve arbitrar num valor um pouco maior e o juiz, o advogado veio para o juiz e o juiz rever o valor. E aí faz parte do processo. Até que o juiz mande ouvir o Ministério Público. Se for a hipótese de rever, o camarada já ficou alguns dias recolhido. Não é mesmo? Ok? Então eu entendo que essa é uma lei importantíssima. Eu poderia citar outras aqui, mas repito, não quero cansá-los e não vim aqui para fazer esse discurso, vim aqui para ver os amigos, abraçá-los, cumprimentar pelo trabalho que fazem em todo o Brasil. E eu concluo dizendo de uma fala minha recente na tribuna da Câmara. Dizer, olha, a Operação Lava Jato, não é porque seja a Operação Lava Jato, ele que está na ordem do dia da imprensa brasileira, e por isso está na ordem do dia da imprensa brasileira, está na ordem do dia da sociedade. Se a gente falar de outra operação, o cidadão comum não sabe, não é? Parabéns ao Ministério Público Federal pelo trabalho que vem fazendo, enfim, reconhecido por todos nós. Parabéns ao juiz Sérgio Moro, pelo trabalho que vem fazendo em nome da magistratura brasileira. Não é? Mas eu dizia, mas eu quero destacar que mesmo é a Polícia Federal do Brasil. Porque o Ministério Público e a magistratura tem todas as prerrogativas. Podem enfrentar os tubarões que quiserem enfrentar. Presidente de partido, tesoureiro de partido, ministro, deputado, senador, daí por diante. Por quê? O juiz tem todas as garantias. O membro do Ministério Público tem todas as garantias. Mas delegados, agentes não têm todas as garantias. E se estão fazendo esse trabalho, enfrentando as autoridades do governo e do partido que está aí, sem as garantias que as outras carreiras têm, é graças à credibilidade que adquiriram junto à sociedade brasileira. A nossa garantia é essa. Nossa garantia não está na Constituição, não está na lei. Está na sociedade. E essa sociedade vai continuar respaldando essa instituição e aqueles que a compram. Portanto, parabéns a todos vocês. Que Deus continue abençoando todos nós, pela nossa boa fé, pela nossa tenacidade, pela nossa coragem de expor a vida e falar com os outros, não é? E certamente dias melhores virão. Muito obrigado.